todos, eu sou o professor Denis Ferreira, professor da Faculdade de Medicina, do campus universitário de Altamira da UFPA. Em primeiro lugar, eu quero agradecer enormemente o convite para participar do Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde. É uma grande alegria estar convosco, compartilhando conhecimento e aprendendo muito. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o uso de geotecnologias no combate aos agravos à saúde. A geotecnologia tem se mostrado uma ferramenta muito importante no estudo dos agravos. Ela gera informações, principalmente, da distribuição espacial e da relação em que essas doenças têm com o meio, com a população, com determinadas características da região estudada, da população que ali habita, ou ainda com o meio ambiente em que se estuda o agravo à saúde. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, é bom lembrar a Lei Fundamental da Geografia, que diz que uma variante dessa lei diz o seguinte: todos os objetos são iguais, mas quanto mais próximos, mais iguais eles são. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todos os objetos têm uma relação entre eles. Todos os objetos contidos no espaço geográfico, há uma relação entre eles. Mas quanto menor a distância entre os objetos, maior é essa relação que esses objetos demonstram um com o outro. Isso é importante no estudo das doenças, porque muitas doenças têm uma relação muito próxima uma com a outra. Um caso com outro caso tem uma relação muito próxima um com o outro. Seja nas doenças contagiosas, seja em relação ao meio ambiente, seja em relação à demografia, à disposição espacial das pessoas, enfim. A relação de proximidade entre os casos de doenças, em algumas situações, se mostra muito promissoras. Bom, e o que são geotecnologias? As geotecnologias, na verdade, são um conjunto de tecnologias que envolve a coleta de dados, o armazenamento desses dados, a edição e o processamento dessas informações e, é claro, as análises e disponibilização desses dados, que são muito importantes porque essas análises e disponibilização dos dados geram informação. E a partir das informações a gente consegue descobrir determinadas coisas sobre doenças, agravos, e também, utilizada na saúde pública, pode ser informações importantes para o direcionamento na aplicabilidade de políticas públicas direcionadas ao controle, ou à prevenção ou promoção da saúde. E é claro, tudo isso está relacionado diretamente com a referência geográfica. Então, todas essas informações geradas a partir das coletas de dados, elas são baseadas nas referências geográficas que elas fornecem. Bom, e as geotecnologias são baseadas em estudos a partir de hardwares, que são equipamentos físicos, né? Entre eles nós temos os computadores, softwares também, que a partir dos softwares nós temos os algoritmos que fazem as armazenamento, filtragem, edição e análise desses dados. O dataware, que na verdade são um conjunto de dados, e às vezes é um conjunto muito grande de dados, muito grande de informações, que precisam ser trabalhados por uma pessoa especializada nesse tipo de análise, que é o peopleware. Pessoa que sabe trabalhar com essas informações, sabe manipular o software que estão instalados nos hardwares para esse tipo de análise. Bom, as geotecnologias se baseiam em algumas fontes de informações ou em alguns métodos de estudos. Dentre eles nós temos o geoprocessamento, que na verdade é um conjunto de dados, de informação que são coletadas, processadas e analisadas com a referência geográfica. O sistema de informação geográfica, que é um conjunto, é um sistema de informação, um sistema de informação geográfico contido no geoprocessamento. Nele é possível localizar determinadas áreas e a sua distribuição no globo terrestre, por exemplo. O sistema de posicionamento global foi desenvolvido para identificar um ponto no espaço geográfico. Então, a partir do posicionamento geográfico, posicionamento global, a gente consegue identificar uma pessoa, uma rua, um objeto em qualquer região no nosso planeta, por exemplo. E é claro, sensoriamento remoto por satélite, aqui é utilizado normalmente para estudos de desmatamento, de queimadas, muito utilizado pelo INPE. Cartografia digital automatizada, a aerofotografia utilizada para tirar fotos a partir de drones ou de avião, geodésica, para se descobrir a morfologia da Terra, topografia clássica, enfim.
são métodos de análise de geotecnologias que podem ser utilizados para estudos. No entanto, o que nos interessa aqui nesse momento são essas três: o geoprocessamento, o sistema de informação geográfica, em que nesse sistema a gente consegue localizar os agravos à saúde, e o sistema de posicionamento global, em que a gente consegue identificar o local bem preciso de determinado agravo à saúde ou de uma pessoa, de uma determinada região que se queira estudar. Bom, e o que o espaço tem ou pode dizer sobre um determinado agravo à saúde? O espaço, mas o espaço geográfico, ele pode fornecer muitas informações importantes aos agravos em relação aos agravos à saúde. E essas informações podem ser tanto de cunho demográfico, como de cunho ambiental também. E essas relações do espaço geográfico com a demografia, com o ambiente, com a disponibilização de matas, por exemplo, ou de recursos hídricos, pode fornecer informações importantes para a compreensão da doença e também para descobrir a origem de determinadas doenças ou ainda descobrir onde há um foco maior da doença e a sua relação com esse meio, com esse ambiente, com esse espaço geográfico. Daí a importância de se fazer os estudos geoespaciais, utilizando as geotecnologias, para se conhecer mais a disponibilidade da doença ou a exposição da doença em determinada região que se quer estudar. Bom, e é claro, para se estudar o espaço geográfico ou os agravos à saúde dispostos no espaço geográfico, existem alguns tipos de dados que a gente adquire informações. E os principais tipos de dados da análise espacial, ou seja, a análise dos agravos dispostos no espaço geográfico, são os eventos ou os padrões pontuais, que são a localização, os pontos em que um determinado agravo acontece. Por exemplo, se for uma doença, eu posso determinar cada caso, e cada caso seria um ponto desse, em determinada região de uma cidade ou de um bairro, ou mesmo de um setor censitário, por exemplo. Superfícies contínuas. As superfícies contínuas são as superfícies, é um estudo de superfície da Terra. As informações contidas aqui normalmente são de altimetria ou de profundidade, como essa imagem aqui, que determina que o ponto, as cores vermelhas são os locais mais altos aqui de Alto Paraíso, na cidade de Goiás. Ou ainda as áreas de contagem e taxa de agregado. Aqui a gente tem a delimitação do espaço em que é agregado informações a eles. Aqui a gente pode estudar uma população ou uma doença em determinada região agregada, ou determinada área, como por exemplo um estado, um município, ou até mesmo um setor censitário. Bom, em relação às representações geométricas, a gente tem 4 tipos principais de representação de um determinado agravo no espaço geográfico. Dentre eles nós temos os pontos 2D, que são os pontos, aqueles pontos que a gente localiza pelo GPS, por exemplo. Esses pontos, eles têm as suas coordenadas geográficas num eixo cartesiano, por exemplo. E o polígono, na verdade, é um conjunto de ordenadas em que o ponto final é exatamente no ponto inicial, formando um polígono. As amostras também é um conjunto de ordenadas em que os pontos X e Y fornecem a localização geográfica e o ponto Z, que seria uma terceira dimensão, fornece, na verdade, um valor dessa amostra, um valor relacionado a essa amostra, o valor que será estudado. E a imagem, na verdade, é uma matriz de pontos, ou uma matriz em que cada item dessa matriz corresponde a um valor inteiro. Normalmente vai de 0 a 255 e normalmente é mensurada em pixel. E ela que fornece o item de visualização que a gente precisa. Só voltando um pouco na amostra, a amostra também é uma matriz. E cada item dessa matriz fornece, além do eixo de localização, tem uma informação em um valor também numérico. Esse valor numérico pode ser estudado em cada item dessa matriz, em relação a cada item dessa matriz. Bom, em relação às análises espacial,
Então, na análise espacial, a gente leva em consideração alguns fatores, dentre eles a dependência espacial, a autocorrelação espacial, a inferência estatística dos dados espaciais, a estacionalidade e isotropia ou a anisotropia. O que é a dependência espacial? A dependência espacial ela diz o seguinte, que os objetos têm uma dependência de um do outro no espaço. Então, quanto mais próximo tiver um objeto do outro, maior é essa relação entre eles. Aí remete, é claro, à lei fundamental da geografia, que a proximidade dos objetos tem influência de um sobre o outro. E a autocorrelação espacial, ela é um conceito que utiliza a correlação de dados, dessas informações, onde um determinado objeto é correlacionado com outro objeto e com os demais objetos à sua volta em determinada área. Então, essa correlação entre esses objetos é que vai determinar um valor entre essa relação que ele tem com um objeto próximo e com outros objetos que estão ao redor dele também, naquela determinada área. Então, deriva do conceito de correlação, a mesma correlação que é feita com os dados estatísticos. Bom, as inferências estatísticas dos dados espaciais, na verdade, é uma descrição estatística desses dados. A partir de algumas análises é preciso fazer uma descrição estatísticas ou uma inferência estatística sobre eles. É muito utilizado na estatística como estatística descritiva. Aí a gente só vai transportar isso para as análises dos dados espaciais. Bom, e a estacionariedade e isotropia, o que significa isso? Estacionalidade, na verdade, a gente precisa entender os efeitos de primeira e de segunda ordem. Os efeitos de primeira ordem são aqueles efeitos que levam em consideração a média dos objetos de estudos, ou a média do processo. Esse é o efeito de primeira ordem. O efeito de segunda ordem leva em consideração a covariância, ou seja, a relação que um objeto tem com o outro, a inter-relação entre esses objetos. E a isotropia nada mais é do que uma estacionalidade, onde a covariância está relacionada somente com a distância do objeto e não com a sua direção. Isso é isotropia. Quando a covariância do objeto está relacionada tanto com a distância entre um objeto e outro, quanto com a sua direção, a gente diz que esse objeto, essas análises, é anisotrópica. Ou seja, tem uma variação da covariância, não só de acordo com a distância, mas quanto à direção em que esse objeto está. Isso é anisotropia, ou é uma análise anisotrópica, por exemplo. Bom, e como é que se faz a investigação espacial dos agravos à saúde? Todos esses recursos das geotecnologias eles são utilizados para localizar os agravos à saúde, as doenças, ou alguma informação que esteja diretamente ou indiretamente relacionada ao agravo à saúde. E é claro que esse tipo de tecnologia de estudo, a localização espacial, a epidemiologia espacial que está contido dentro das geotecnologias, ela já vem de muitos anos atrás. Ganhou muita força nos últimos anos, né? Muitas pessoas passaram a trabalhar, muitos pesquisadores passaram a desenvolver estudos de epidemiologia espacial ou de geografia médica e da saúde, que envolve essas geotecnologias já citadas, né? E um trabalho muito importante, que é o mais falado, né, como a história da geotecnologia e na análise da saúde, é o trabalho de John Snow, em 1854, em Londres. É claro que existem outros, tem alguns que foram feitos antes dele, outros feitos depois, de também grande importância, mas esse é o mais conhecido, pelo menos no Brasil. O John Snow é o seguinte, ele era um médico londrino que ele decidiu investigar os casos de cólera em Londres. E ele começou a marcar as bombas de captação da água. Para o estudo da cólera em Londres, existia duas vertentes de investigação. Uma dessas vertentes dizia que a cólera era derivada dos miasmas, dos pântanos, dos lagos, do esgoto. Outra vertente dizia que a cólera era derivada de algum agente contido na água, nas fontes de água. E John Snow foi nessa linha, nessa temática. E o que é que ele fez? Ele mapeou os poços de água, as bombas dos poços de água contidos em Londres.
e ele fez esses xizinhos aqui em cada ponto. E também fez os pontinhos marcando a localização dos casos de cólera em Londres. O que ele aconteceu? Aconteceu o seguinte, que ao marcar na área da cidade as bombas de captação da água e sua distribuição e os casos de cólera, ele percebeu que em determinada região, no sudeste de Londres, ao redor de determinada bomba, determinado local de captação de água, existia o maior número de casos. E era uma bomba de captação de água a jusante do rio, ou seja, abaixo do rio. Lá existia uma grande quantidade de casos de cólera. Então, a partir daí, ele conseguiu identificar, depois, que aquele poço estava contaminado. Então, foi sugerido que aquele poço fosse isolado e ninguém mais usasse água daquele poço, e a partir dali os casos de cólera começaram a diminuir. Então, se confirmou que aquele poço, aquela contaminação daquele poço, é que estava adoecendo as pessoas de cólera. Esse foi um trabalho muito importante e promissor na área da investigação espacial de agravos à saúde. É claro, outros estudos foram ser desenvolvidos e de várias outras formas diferentes. Aqui é um estudo a partir de padrões pontuais, de pontos, né, de localização pontual de cada caso de cólera e também dos poços de captação de água. Outros estudos também, levando em consideração a investigação espacial, levam outros fatores, outro tipo de análise. A gente vai mostrar alguns desses estudos desenvolvidos nos últimos anos aqui no Brasil e em nossa região também. Bom, aqui eu tenho um estudo do Paulhan e colaboradores, em que ele faz uma investigação da distribuição espacial dos casos de leishmaniose visceral canina. Então ele marcou os casos de leishmaniose visceral canina aqui no espaço geográfico, então cada pontinho desse é um caso de leishmaniose visceral canina. A partir daí ele fez uma inferência das médias de localização desses pontos e fez um mapa de kernel, que é o mapa de densidade. Esse mapa mostra os locais com maior densidade de casos, que nesse caso aqui são as regiões em vermelho, que é uma área nessa cidade aqui, nessa região, né, que tem o maior número de casos, aqui da Ilha Solteira, em São Paulo, o maior número de casos de leishmaniose canina visceral. Aqui é só um mapa da região, da ilha, mostrando as áreas de estudo. E aqui ele fez uma relação com as regiões de mata. Ele percebeu que essa área mais escura aqui é uma região que... Essa área a área mais clara, onde tem pouca densidade de vegetação. E a área mais escura, onde está essa área mais escura, é onde tem uma grande quantidade de vegetação, densidade maior. E essas áreas, elas podem ou não se correlacionar com a área de maior incidência. Então, o que ele tenta supor aqui é que as áreas próximas da mata têm uma maior incidência de casos de leishmaniose visceral canina. E esse mapa ele reflete bem aqui a região que tem o maior número de casos. Com isso aqui, a gente consegue inferir uma região que tem o maior número de casos. E é claro, não é a aplicabilidade de uma política pública. Isso aqui é de grande importância, porque direciona a política pública para ser investigada e aplicada, favorecendo, é claro, o controle dessa infecção, o controle da doença. Aqui temos um outro caso da epidemiologia espacial. Aqui é um estudo de corte, em que foi estudado a partir das análises sorológicas de PGL-1 para diagnóstico e identificação de casos de hanseníase lá em Castanhal. Foi feito por Barreto e colaboradores. Esse estudo aqui ele é um estudo bem interessante, porque ele faz uma relação da sorologia e do diagnóstico do paciente com a sua localização espacial e além disso, ele faz um estudo não só de pacientes de hanseníase, como de escolares e a sua distribuição espacial em relação às escolas. Então aqui ele identifica os casos de hanseníase, que são os pontos vermelhos, ele identifica as escolas ao redor dessa área estudada, ele identifica as crianças escolares que moram ao redor dessas escolas e as crianças que foram diagnosticadas com hanseníase. Então a gente consegue fazer uma associação
da distribuição dessa doença em um determinado espaço. Aqui foi feito em relação aos setores censitários do município, mas pode ser feito em outras dimensões também. E aqui a gente mostra esse mapa, esse estudo, ele evidencia bem as regiões que têm o maior número de casos, que é essa região aqui em amarelo, onde ele identifica os setores censitários que têm uma grande concentração de casos de hanseníase, o que seria importante, né, uma região de investigação, de busca ativa de casos, de vigilância epidemiológica e de aplicação de política pública, tanto para o tratamento, prevenção de incapacidade física dessas pessoas, que elas podem evoluir para casos graves da doença, e também para ações de prevenção e promoção da saúde. Bom, aqui nós temos um outro estudo que ela investiga a facilidade que as pessoas têm de acesso ao serviço de saúde. E esse estudo foi feito na cidade de Nanjing. Bom, aqui é o seguinte, ele faz alguns tipos de análise. Eu vou me concentrar aqui nessa daqui, que é um mapa de densidade, que ele mostra as ruas que têm a maior concentração de equipamentos de saúde, né, e a facilidade de acesso que as pessoas têm. Aqui em vermelho, essas ruas em vermelho são as que têm uma concentração maior de equipamentos de saúde, né. Para investigar se esses equipamentos de saúde estão distribuídos dentro de determinados grupos, formando cluster, o que ele fez? Ele fez um estudo de autocorrelação da função K de Ripley. Essa função K de Ripley, ele faz uma investigação de cada ponto em relação ao ponto mais próximo. E ele determina se esses pontos formam um grupo, um cluster, ou não. Então aqui a gente percebe, é claro, essa variação é em relação ao número de objetos e a sua distância. Então, o gráfico aqui em azul significa as informações observadas. Nesse caso aqui são os equipamentos de saúde, as características de cuidado de saúde, a facilidade que a pessoa tem de acesso ao serviço de saúde. E os gráficos aqui em vermelho é o estimado. Na verdade, é um padrão estimado. E em azul claro e azul escuro seria o intervalo de confiança, o maior e o menor. E aqui está dizendo que realmente forma um cluster, né, entre até em torno de 1.500 quilômetros, de 1,5 km de distância. Essa distância aqui de 15.000, pode ser metro, pode ser quilômetro, mas essa distância de 15.000, ela ainda forma os clusters. Então, num círculo de 15.000 metros, há um cluster, há um grupo de serviços de saúde. É isso que esses dados querem informar. E aqui embaixo ele mostra exatamente isso. Ó. Aqui em verde é exatamente os clusters, os grupos de serviços de saúde que estão disponíveis para a população, caso precise. Em relação a esse estudo aqui, ele é um estudo bem interessante, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele mostra a disposição dos profissionais de dermatologia, dos dermatologistas, registrado na Sociedade Brasileira de Dermatologia em todos os municípios do país, ou pelo menos aqueles que têm uma correlação positiva. Então, assim, eles fizeram um estudo, né, do número de profissionais de dermatologia, tanto do sexo masculino quanto feminino. Aqui tem uma frequência deles. Aqui, primeiro, eles estudaram o IDH de cada município. Então, os municípios de maior DH é esses mais escuros, marrom mais escuros. Esse gráfico aqui eles mostram a quantidade da população, né? Então, a população que tem menos de 25.000 habitantes são os mais claros, e a população com mais de 100.000 habitantes são os mais escuros. E aqui embaixo já começa aquela relação da densidade de dermatologista por habitante. Então, esse gráfico aqui do Brasil, ele mostra a densidade de dermatologista por habitante em cada município. Os municípios que têm a cor mais clara são aqueles que não têm nenhum habitante, nenhum dermatologista por 100.000 habitantes, por 10.000 habitantes. E os mais escuros são aqueles que têm mais de 0,4 dermatologistas por 10.000 habitantes. Esse outro gráfico aqui, ele mostra essa relação da distribuição dos profissionais de dermatologia com o ambiente. Na verdade, ele faz um índice, né, da população em relação à quantidade de dermatologistas. E aqui eles fazem uma investigação do índice de Mohan,
Então, isso aqui é uma correlação de Mohan em que ele faz uma correlação com a quantidade de dermatologista com a quantidade de população. A partir daí, a conclusão que tem aqui é a seguinte, que só há uma correlação a partir do vermelho para cima. O branco, o P de correlação é maior que 0,5, portanto não tem correlação. Correlação da distribuição espacial entre os dermatologistas e o município. Então aqui no vermelho são os municípios que têm maior população e maior quantidade de dermatologistas. Em bege são os municípios que têm menor população e menor quantidade de dermatologistas. Em azul são os municípios que têm maior população e menor quantidade de dermatologistas. E os municípios mais escuros têm menor população e maior quantidade de dermatologistas. Essa é a correlação. Quando eles fazem uma investigação local, né, de indicadores de associação local, eles têm uma informação bem parecida, em que esse aqui é o índice de Mohan local, é um coeficiente também relacionado à distribuição dos dermatologistas por município em relação ao IDH agora em relação ao índice de desenvolvimento humano. Então aqui, aqueles municípios que não tiveram nenhuma correlação, ou seja, que tem um P maior que 0,5, é que não demonstraram correlação nenhuma do IDH com a população. E os municípios que têm o IDH maior têm uma quantidade maior de dermatologistas. Os municípios que têm IDH menor têm uma quantidade menor de dermatologistas. E esses municípios em azul têm um IDH grande e menor quantidade de dermatologistas. E os municípios em preto têm IDH menor e grande quantidade de dermatologistas. Então, esses gráficos eles demonstram a relação dos profissionais de dermatologia com o município e a sua população. Então, dá para investigar a quantidade de dermatologista por habitante do município, a quantidade de dermatologista em relação a essa população, qual é a relação que eles têm, ou a correlação dos dermatologistas com o IDH. Então, são informações importantes para cada município. Então, a gente pode verificar o município que a gente habita e ver se lá tem dermatologista e qual a relação do dermatologista, da quantidade de dermatologista com a população que lá habita. Bom, então esse estudo aqui, ele foi uma investigação lá em Cayenne, na Guiana Francesa, em que ele investigava a distribuição da úlcera de Buruli e a leptospirose e a sua proximidade, e a sua relação de proximidade com corpos de água. Aqui nós temos o limite da Guiana Francesa, em vermelho é a área urbana de Cayenne, amarelo são áreas de cultivo, né, em azul aqui são corpos de água, pode ser um rio, um lago, em verde oliva a área de mangue, né, e o resto é o limite da Guiana. Aqui nesse mapa ele mostra as informações importantes, onde em amarelo mostra os casos das úlceras de Buruli e leptospirose. Em vermelho são os corpos de água, né? Os rios, os igarapés, esses corpos de água. E a gente percebe que tem uma proximidade muito grande dos corpos de água dos casos e os casos de úlcera de Buruli. Aqui em azul é a região, aliás, aqui em vermelho é a região de alto risco de inundação, né? Em azul de médio risco e em violeta de baixo risco de inundação. E tudo isso aqui azul são corpos de água. Então a gente consegue perceber aqui por esse mapa que há uma proximidade, há uma relação muito grande no casos de úlcera de Buruli e leptospirose com esses corpos de águas. Principalmente os corpos de água com alto risco de inundação, que é em vermelho. É onde tem a concentração maior desses casos. Isso é bem interessante. E descoberta, é claro, a partir dessas análises espaciais. Aqui é um outro estudo que ele investiga a distribuição espacial. Aqui já não é mais os processos pontuais, mas é uma área já determinado, uma área através do polígono de determinadas cidades ou regiões, em que aqui se faz uma investigação espaço-temporal dos casos de sífilis gestacional, em que a gente pega o número de casos de sífilis, distribui ele, faz a investigação em relação àquela área investigada. E aqui a gente consegue perceber, por essa investigação, que essa área aqui em vermelho é a área que tem o maior número de casos de sífilis em relação à população, né? E esse tipo de estudo aqui é muito importante para saber a evolução da doença.
Aqui dá para saber, dá para fazer essa investigação ao longo do tempo. Então eu posso fazer um mapa desse para determinado ano e um outro mapa desse nos anos seguintes, para saber se houve uma mudança no padrão da distribuição da doença ao longo dos anos. É o que esse gráfico aqui mostra. Ele mostra a série temporal desses casos de sífilis gestacional, né, onde aqui nós temos um grande número de casos nesse período aqui, depois aumenta e diminui. Então, esse aqui é a série temporal, que pode ser transportada para o mapa e a gente consegue visualizar no mapa essa distribuição do número de casos ao longo do tempo nessas regiões que são investigadas. Bom, aqui é a bibliografia que eu utilizei para montar essa palestra. E uma coisa interessante é que os dados geográficos, as análises geográficas, o uso dos mapas temáticos, ele é de fundamental importância para a investigação de várias doenças. E essas investigações podem nos trazer informações importantes. Essas informações podem direcionar o serviço público, o poder público, né, no direcionamento em aplicabilidade ou na aplicação das políticas públicas. Então, esse uso de geotecnologias são importantes para fomentar ações de saúde, para fomentar investigações epidemiológicas e para fomentar a vigilância em saúde dos municípios. Por isso é muito importante e seria interessante se cada vez mais pesquisadores adotassem essas tecnologias de investigação e de estudo, porque assim a gente conhece, a gente passa a entender mais a distribuição das doenças no espaço geográfico, nas cidades, nos setores censitários, nos bairros, nos estados, nos municípios, enfim. E com isso a gente consegue dar suporte, né, para o poder público, para as investigações epidemiológicas, para a vigilância epidemiológica e para a aplicação, como eu já disse, dessas políticas públicas direcionadas à prevenção, promoção e combate às doenças da nossa população. Agradeço a participação de todos, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.